Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas para um vídeo extra do nosso canal. Hoje falando de mais um quiz teológico que nós colocamos na aba Comunidade. Como eu tenho avisado, você já deve saber, todos os dias tem conteúdos exclusivos na aba Comunidade, com colunas diferentes também, como nós fazemos com os vídeos. E toda quinta-feira, com certeza, tem algum quiz teológico. Às vezes a gente aproveita outros dias da semana também para colocar os quiz, que faz com que a gente teste os nossos conhecimentos, né? E não tem problema se a gente erra, porque às vezes, quando a gente marca uma opção errada, a gente aprende qual é a certa e não erra mais, né? Só não se esqueça de deixar o seu like quando você participar, ler, tentar responder algum conteúdo lá da aba Comunidade. Hoje eu vou falar sobre essa pergunta que eu coloquei algumas semanas atrás na área de teologia contemporânea. Por sinal, aqui na descrição desse vídeo você encontra um link para o meu curso completo de teologia contemporânea, que você vai gostar e vai aprender muito ao fazê-lo, ao cursá-lo. E a pergunta foi: qual teólogo foi o responsável pelo método histórico soteriológico, também conhecido como método da história da salvação, né? Que é a mesma coisa? E 64% das pessoas que tentaram e responderam o quiz marcaram a alternativa correta, que é a letra B, Oscar Cullmann. 17% marcou Calbart, não foi ele. 10% Jürgen Moltmann, que é o teólogo da esperança, né? E 9% o teólogo católico Urs von Balthasar. Então, os 64% que marcaram a alternativa letra B, né? Oscar Cullmann, acertaram, ou seja, mais da metade, com uma certa folga, acertou essa questão. E que bom que acertaram também, e quem não acertou passa a conhecer esse método teológico que é bem interessante, bem original, por sinal, e esse teólogo que muitas vezes fica em segundo plano por conta das grandes produções de Calbart, de Paul Tillich, de Jürgen Moltmann, mas com certeza o Oscar Cullmann está nessa prateleira de grandes teólogos contemporâneos. Com toda certeza, o Oscar Cullmann faz parte da primeira prateleira de teólogos contemporâneos, que ele foi um cara genial, absolutamente genial. Viveu quase 100 anos, né? Viveu 97 anos, de uma vida muito dedicada à teologia e muito produtiva em grande parte desse tempo. E alguns textos do Oscar Cullmann são traduzidos para o português, como, por exemplo, Cristologias do Novo Testamento, como, por exemplo, As Origens do Evangelho, e outros textos também, quase sempre relacionados a essa área. Ele que foi um especialista em escritos primitivos. Foi professor de História da Igreja Primitiva, professor de Novo Testamento. Então, essa área era uma área que o Oscar Cullmann dominava e era um grande especialista nesses assuntos. O Oscar Cullmann também foi um dos peritos, né? Um perito não porque perito é um termo só para católicos, mas um dos observadores não católicos do Concílio Vaticano II. Eu diria que o mais destacado dentre os vários teólogos não católicos que participaram daquele grande evento. Inclusive, ele foi homenageado pelo Papa Paulo VI, né? Recebido pelo Papa João Paulo II, e assim por diante. E o método histórico soteriológico de Oscar Cullmann era um método que dizia que a salvação proporcionada por Jesus e a história são dois conceitos, e mais do que conceitos, são duas realidades inseparáveis, né? Porque a salvação ela se manifesta de modo concreto, não de modo imaginário, não de modo apenas refletido, mas ela se manifesta de modo concreto, e o palco da atuação da salvação é a história da humanidade, né? Deus pode ser um ser atemporal, mas nós, seres humanos, a criação
estamos inseridas dentro do tempo, dentro da história. E essa salvação, ela se manifesta a partir da história dos seres humanos, ou dentro da história dos seres humanos, e dialoga com esses contextos, né, que essa história vai desenvolvendo, mas a salvação sempre é a salvação proporcionada por Deus, que se concretiza na história dos seres humanos. E essa história que nós estamos inseridos e que vivemos é a história da salvação. É a história que apresenta, que aponta para a presença de Deus, a presença da sua salvação, o seu agir, o seu manifestar. Então, o Oscar Cullmann sempre lia o texto bíblico e sempre lia a realidade como sendo uma história onde a salvação se manifesta, e uma salvação que se manifesta na história. São duas realidades que uma complementa a outra, duas realidades inseparáveis, e vale a pena você conhecer a obra do Oscar Cullmann, que foi um grande teólogo luterano que viveu durante praticamente todo o século XX. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, e fica também aqui o meu convite para você se tornar membro desse canal. Você apoia o nosso trabalho e ainda tem acesso a conteúdos exclusivos. Clique agora mesmo em Seja Membro e escolha o seu pacote. Uma dica: o café completo dá direito a você acessar ao vivo ou gravado as aulas inéditas da Escola de Capacitação Teológica. Grande abraço, até o próximo vídeo.